contigo, nossa eterna gratidão. Abrimos aqui a Êxodo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. No item 13, temos as instruções dos Espíritos. Dar-se-á aquele que tem. Seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? E respondendo, lhes disse: é porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Porque a todo aquele que já tem se lhe dará ainda, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. A profecia de Isaías se cumpre, e a profecia de Isaías se cumpre neles quando diz: escutareis com os vossos ouvidos, e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Passagem de São Mateus, no capítulo 13. Então, com esta passagem do Evangelho, passamos a palavra para Argemiro. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui com vocês para juntos estudarmos essa doutrina consoladora que nos ajuda muito, aliviando o nosso fardo consciencial nessa caminhada. Nosso abraço fraterno aos colegas internautas que nos assistem através da TV Chico Xavier e que possamos juntos, nesta noite, analisarmos o que nós trouxemos para o nosso estudo. A palavra trabalho, ela deriva do latim tripalium ou tripalus, que significa também uma ferramenta de 3 pernas que imobilizava cavalos e bois para serem ferrados. Curiosamente, era também o nome de um instrumento de tortura usado contra os escravos e os presos, que originou na época o verbo tripaliare, cujo primeiro significado era torturar. Os gregos e os romanos diferenciavam esse trabalho criativo dos artistas e da elite do trabalho braçal e penoso dos escravos. O trabalho criador, ergone no grego, opus no latim. Trabalho braçal, ponose no grego e labor no latim. Mas, nesse sentido, insere-se também uma antiga tradição bíblica, que é do trabalho como castigo, que verificou-se ao condenar-se o homem comum que foi expulso do paraíso, Adão, a labutar para ganhar o pão de cada dia. E está lá no versículo: tu comerás o teu pão no suor do teu rosto. Então nós acabamos de descobrir o cidadão que inventou o trabalho para a gente, ou o castigo. Então, mas será que Jesus também não trabalhava? Jesus não fazia nada? Todos nós sabemos que Jesus trabalhava. Além de ser carpinteiro com profissão, Jesus fazia suas pregações viajando àquelas cidades próximas, vírgula, porque todo o trajeto era feito a pé. Isso, no sol, na chuva, no frio, é um trabalho. Então, era isso que Jesus fazia. E, com essa demonstração, mediante essa honrada e
verdadeiro trabalho de autodoação, de até sacrifício com a própria vida, os seus discípulos, a posteriori, fizeram um trabalho de expressão, de dignificação, tornando-se escravos do Senhor. E servos de todos, nos oferecendo o labor das próprias mãos para a subsistência orgânica, enquanto se afadigavam na sementeira de luz. Então, vejam que o trabalho tem toda essa origem até chegar em nós aqui, nessa época, em pleno século XXI. O trabalho ele também pode ser um conjunto de atividades realizadas, é o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. O trabalho também pode ser abordado de diversas maneiras e com enfoque em várias áreas, como, por exemplo, na economia, na física, na filosofia e na evolução do trabalho na história, e etc. Né? Allan Kardec, sabiamente, lá na questão 674 do Livro dos Espíritos, ele perguntou à espiritualidade: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos responderam: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. O trabalho também possibilita ao homem concretizar seus sonhos, atingir suas metas e objetivos de vida, além de ser uma forma de expressão. É o trabalho quem faz com que o indivíduo demonstre ações, iniciativas e desenvolva suas habilidades. É com o trabalho que ele também poderá aperfeiçoá-las. Não é? Como é que eu sou um bom mecânico? Com o exercício diário naquele trabalho. Não é? Uma costureira, enfim, qualquer que seja a profissão, é esse exercício que nos dá mais ênfase nessa nossa habilidade. E muitas delas, às vezes, descobertas por outras razões, né? Eu nunca gostei de costurar, mas diante da necessidade tive a ideia de costurar e deu certo, não é? E outras por aí, cozinhar, né? Pintar. Então, nós temos em nós, inatos aqui, habilidades que estão adormecidas ainda, que podem ter sido de outra época. E aí, dependendo da obrigação e a necessidade, é que eu posso deixar aflorá-las, né? Mas eu tenho que perseverar, porque eu vejo muitas pessoas iniciarem um certo tipo de trabalho ou uma profissão e desistirem, né? Alegando o quê? Não gostei, no popular não deu para mim. Bom, tem suas razões, né? Mas, geralmente, no trabalho, qualquer que seja, é digno. Ouvir alguém como um psicólogo é um trabalho. Dar aula, principalmente, é outro trabalho magnífico. E por aí vão, né? Vários e vários trabalhos que justamente essas pessoas nem aparecem, né? Do resultado final. Elas não são inseridas lá nas flores, no louro, lá na frente, né? Ninguém se lembra de quem deu o pontapé inicial, né? Ah, eu sou doutor, mas quem me ensinou o beabá? Né? Então, isso lembra uma história interessante do cavalo e do porco. Um cidadão fazendeiro muito rico colecionava raças e faltava uma. E aí ele ouviu dizer que o vizinho tinha um cavalo daquela raça. Ele aproximou-se do vizinho, verificou e confirmou, era a raça que lhe faltava. Atanasou tanto o vizinho que ele terminou vendendo o cavalo. Alguns meses depois, o cavalo adoece. Arreia, não se levanta para nada. E aí ele chama o veterinário examina e diz: olha, ele está com um problema seríssimo, é uma virose, e pode afetar os outros animais. Vou aplicar 3 injeções, uma cada dia. Se na terceira ele não se levantar, vou ter que sacrificá-lo, porque senão ele vai contaminar o resto. Aplicou a injeção e foi embora. O porco que estava ao lado, deitado, quando todo mundo saiu, ele disse: ei, rapaz, levanta, senão vão te sacrificar, rapaz. Cuida, bora, rapaz. E o cavalo, nada. No outro dia o veterinário veio, examinou, aplicou a injeção, foi embora. Ele: ei, rapaz, bora, cadê a força? Coragem, rapaz, você consegue. No
terceiro dia, o veterinário chega, aplica a injeção e diz ao fazendeiro: olha, amanhã eu venho para sacrificá-lo. Não vai ter jeito. Quando ele sai, o porco diz: e agora? Tu vais morrer. Vai, levanta, 1, 2, 3 meses, já, vai, bora, eu vou te ajudar. Ele se escorava no cavalo, e o cavalo foi se levantando. Isso, força, vai, você consegue. E o cavalo começou a andar, e rápido, rapaz, corre. O cavalo começou a correr, saiu disparando. O fazendeiro que vinha olhar como estava o animal, quando observou ele no campo correndo, a alegria foi tamanha, né? Se vivo, o cavalo escapou, vamos comemorar, matem logo o porco. Então, moral da história, né? O porco que deu início a tudo pagou o preço mais alto de tudo isso. E fica uma lição para a gente que quer dizer o seguinte: isso acontece com frequência no ambiente de trabalho. Ninguém percebe qual é o funcionário que realmente tem um mérito pelo aquele sucesso ou que está dando o suporte para que essas coisas aconteçam. Se alguém um dia lhe disser que seu trabalho não é um trabalho profissional, aí você se lembre disso. Quem construiu a Arca de Noé foram amadores, profissionais, o Titanic. Então, isso é a vida, né? Nós precisamos ter consciência daquilo que nós fazemos, independente do que vai nos acontecer, se alguém vai aplaudir, se alguém... Não, sua consciência está tranquila do trabalho feito, não é? Porque se preocupam muito alguns em demonstrar o trabalho, que seu trabalho seja visto, que seja aplaudido, né? Quando na verdade isso não é o preço. O verdadeiro preço está nessa consciência tranquila. Fiz a minha parte e acabou, não é? Então, no livro Estudos Espíritas, de Joana de Ângeles, lá no capítulo 11, onde tem o item conceito, ela nos diz: genericamente, o vocabulário do trabalho pode ser definido como ocupação em alguma obra ou ministério, exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. O trabalho é a lei da natureza mediante a qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos da preservação da vida, por meio das suas necessidades imediatas, na comunidade social em onde vive. E ela diz mais: desde as imperiosas necessidades de comer e beber, defender-se nos exercícios climatéricos, né, até os processos que garantam a preservação da espécie pela reprodução, o homem vê-se coagido à obediência à lei do trabalho. É aquela história: se eu não trabalhar, eu não como, né? Eu não me visto, eu não tenho onde morar. Ah, mas o homem das cavernas, ele trabalhava, ele passava o dia procurando alguma coisa. Quando não era para comer, era para se proteger. E era um trabalho. Galhos para tocar fogo depois que descobriram o fogo, animais grandes para tirar a pele, para se cobrirem, e por aí ia. E cada um tinha uma atividade durante o dia, né? Era um trabalho em equipe. E ela disse: o trabalho, no entanto, não se restringe apenas ao esforço de ordem material, física, mas também intelectual pelo labor desenvolvido, objetivando as manifestações da cultura, do conhecimento, da arte e da ciência. Então, quantas pessoas estão por aí trazendo ensinamentos, lições, e não são tão laureadas, né? Fazem um trabalho sem muita aparência, ou seja, sem aplausos, né? Mas beneficiam uma gama de pessoas pelo seu conhecimento, pelas suas lições. Quando nós, de uma época mais para trás um pouquinho, no meu caso, por exemplo, havia muitos concursos, né? Naquela época, por os idos aí de 70 e 80, tinha muito concurso, apareciam muitas oportunidades. E eu, na época, eu não trabalhava para ninguém, a não ser para mim mesmo, porque eu ajudava em um trabalho que pertencia a meu avô, e eu ia lá, ajudava, mas uma ajuda, já viu, menino preguiçoso, né? E certo dia um amigo passou e disse: vamos ali comigo? Ó, aonde? Aqui
no centro, morava pertinho do centro. Eu digo, vamos, vai fazer o que lá? Eu vou fazer uma inscrição para um concurso. Por que tu não leva teus documentos e faz também? Aí eu, concurso. Mas para quê? Isso é um emprego bom, rapaz. Vamos? Eu não estou fazendo nada. Fui com ele. Fiz a inscrição com ele e tal. Saímos com o cartãozinho para no dia fazer as provas. No dia da prova, fui, cheguei lá cedo, esse amigo não apareceu. Eu fiz o concurso, passei. Quer dizer, ele só foi me levar lá para fazer a inscrição. Peguei ele durante a semana, mas para você não... Aí eu adoeci, eu vou nada fazer isso, não. Eu sabia que tu passava. E você também podia ter passado. Não, mas tá bom, estou feliz que você passou. No próximo eu faço. Então, muitas vezes essas oportunidades surgem sem a gente nem perceber, não é? Mas o que é que se ouve? Eu não vou não, que eu não passo. Você já se derrotou antes de se expor ao trabalho, né? Não, todos nós temos competência, todos nós temos conhecimentos. Eu posso ter menos do que alguém, mais do que outro, não é? Estamos aí no meio da briga. E concurso não é sorte, porque eu vejo muitas pessoas, fulano teve sorte, passou sorte. Ora, ele conhecia o que fazia, né? E fez certo, porque sorte, eu acho pouco provável. Na questão 676, Kardec perguntou, por que o trabalho é imposto ao homem? Os Espíritos responderam, é uma consequência da sua natureza corpórea e uma expiação, e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. Então é aquilo que eu disse, o trabalho intelectual. Eu não tenho um físico para descarregar um caminhão, mas tenho um físico, ou seja, tenho um intelecto para organizar quem vai descarregar, como vai ser feito, o tempo que leva. E isso, de certa forma, foi um trabalho, né? Muita gente acha que quem vive na frente de um computador não está trabalhando. Está. Sua mente está fazendo ali o exercício. Qualquer atividade é um trabalho. Você chega numa repartição pública, alguém vai preencher alguma ficha e diz, qual é a sua profissão? Do lar. Às vezes as pessoas se constrangem em dizer, ora, eu como homem casado, eu vejo em casa, não falta o que fazer numa casa. E nem todo homem, que alguns fazem, faz como a mulher faz. Não faz. Eu às vezes vejo até as mulheres comentar, fulano não tem o que fazer em casa não, né? Está ali na porta, né, da outra, atrapalhando. Agora não, agora é no zap, né? Antes era por cima do muro. Às vezes a outra estava na cozinha, ela, fulana, tu já sabe da nova, né? Aí tirava ela do trabalho, ela não estava fazendo nada, e aí pronto, as duas casas sem fazer nada. Não falta o que fazer numa casa. E casa que tem criança, né? Criança não, adolescente, né? Como alguns chamam de aborrecente, né? Que não é. Na verdade são nossos filhos, mas é porque eles não têm essa consciência que nós temos hoje. Sai do quarto, deixa a luz acesa. Se vai no banheiro, é a mesma coisa. Toma banho, deixa a toalha molhada em cima da cama. Troca de roupa, deixa meia no chão, cueca numa cama, outra no outro, né? Quem vai tirar, quem vai apurar isso? A mãe. Tira água na geladeira, seca a garrafa, bota ela lá dentro seca. Haja paciência, né? Tudo isso é trabalho no lar. Você acaba de varrer, ele passa comendo uma bolacha, né? Solta lá. Então, a mulher que para um momento para sentar, para descansar, ela tem todo o direito, porque não falta o que fazer. Agora, se ela não quiser fazer, não tem problema, né? Ela não está devendo homenagem a ninguém, ela faz outra hora, né?
mas tem mulher que é viciada no trabalho. Eu conhecia uma senhora, morei vizinho a ela, e ela teve um problema sério com limpeza. Eu saía para trabalhar e eu calculo que ela varria a calçada dela umas 8 vezes durante o dia. Se passasse um carro na rua, a poeira, ela já ia limpando os móveis. Quando você entrava lá, conversava com ela, ela atendia maravilhosamente, uma pessoa fantástica. Quando você saía, ela ia passar pano na casa todinha, porque você entrou. E isso, quando terminava, lavava as mãos 2, 3 vezes. Ela estava perdendo as digitais de tanto detergente e coisas que ela usava. Aí o médico proibiu, a não ser com luvas. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Trabalhar é bom, mas demais é veneno. Existem pessoas viciadas em trabalhar. Né? Tem outras que, quando ouvem a palavra trabalho, adoece. Né? Não sei porquê, deve ser alguma alergia, eu não entendo bem dessa área, né? Eu não sou da área de medicina, mas deve ser algum processo alérgico. Quando escuta a palavra, a psicologia deve explicar, deve disparar algum gatilho lá, né? Não, é preguiça mesmo. A velha preguiça que nós já conhecemos, né? Porque em determinados momentos as pessoas não querem fazer nada, mas querem receber, né? Tem esse detalhe, fazer nada, mas ganhar bem. Bom, no livro Coragem, Francisco Cândido Xavier, na página 63, com o título Trabalhe Sempre, ele diz assim: o trabalho será sempre o prodígio da vida, criando reconforto e progresso, alegria e renovação. Você ir para o trabalho com aquela vontade, com aquele desejo, com aquela alegria, você chega, você contamina as pessoas no trabalho, você tem seus amigos, suas amigas, você conversa, você faz seu trabalho com a maior alegria e satisfação. Outros vão porque tem que ir, não gostam daquilo que faz. Às vezes é um profissional, mas como eu disse, tem aquela profissão porque fez, porque empurraram. Se você não gosta do que faz, tenta mudar, faz outra coisa. Ninguém é obrigado a viver com isso. A não ser que não queira, né, fazer outro curso ou se desenvolver em outra área. Mas imagina o martírio, eu ter que ir e fazer aquilo que eu não gosto. É horrível, né? Aí ele diz, quando a névoa da tristeza, desculpe que eu estou com essa garganta ruim. Quando a névoa da tristeza te envolve em melancolia, haja o que houver. Amplie-se os obstáculos, agigantem-se os problemas, intensifiquem as lutas ou se agravem as provações, trabalha sempre no bem de todos, porque, trabalhando na seara do bem, podes conservar a certeza de que Deus te sustentará. Não vai faltar nada para quem trabalha com o coração aberto, com vontade. Imagine num hospital se as pessoas que nos atendessem com má vontade. Atendessem por atender. Quantos morreriam, né? Mas lá nós encontramos pessoas maravilhosas, especialistas naquilo que fazem, dedicadas àquela profissão que escolheram. Claro que em todo caso tem sua exceção, né? Mas a maioria nós vemos é isso, pessoas dedicadas, fazem com zelo, com cuidado, tratam bem. Agora, tem por trás disso uma dona de casa, uma pessoa que sustenta às vezes a família sozinha, né? E às vezes ela está sobrecarregada, tem seus momentos de altos e baixos que é comum, e aí ela vai estourar a qualquer momento, e coincidiu de estourar com você. Ah, aquela fulana não me atendeu bem, ora, calma. Fica lá no dia a dia de uma pessoa dessa, né? O que ela escuta durante o dia. Então, existem profissões que requerem muito, mas muito de quem faz. Porque atender ao público não é fácil. Eu nunca ouvi alguém sair falando bem do atendimento do INSS. Mas as pessoas que trabalham lá são pessoas maravilhosas. Às vezes aqui nós não entendemos o que eles estão dizendo, ou, repito, aquela situação que aquela pessoa está passando, que não deveria trazer para o trabalho. Mas é difícil separar, não é? Os sentimentos, a dor que aquela pessoa está passando. Então, tem que haver essa reciprocidade. Eu entender que aquela pessoa está atolada de trabalhos, de cobrança do chefe.
Isso em qualquer setor, não é? E às vezes a gente exige tanto, mas ela está fazendo o trabalho dela. E aí nós temos que ter também um pouquinho de paciência. Claro que às vezes passa do limite, mas não é culpa daquele trabalhador só, né? É de toda uma estrutura da nação, da repartição, seja lá o que for. Então nós temos que ter essa compreensão e assim ajudaremos no trabalho dele também. Porque é disso que eles precisam, dessa interação conosco. Tem outros que nos atendem tão bem, né? Então uma coisa compensa a outra. Não posso por um julgar todos. Aí ele diz, a preguiça conserva a cabeça desocupada e as mãos ociosas. A cabeça desocupada e as mãos ociosas encontram a desordem. A desordem cai no tempo sem disciplina. O tempo sem disciplina vai para a invigilância. A invigilância patrocina a conservação sem proveito, a conversação sem proveito. A conversação sem proveito entretece as sombras da cegueira do espírito. A cegueira do espírito promove o desequilíbrio. O desequilíbrio atrai o orgulho. O orgulho alimenta a vaidade agrava a preguiça. Como é fácil de perceber, a preguiça é suscetível de desencadear todos os males, qual a treva é capaz de induzir a todos os erros. Reconheçamos de igual modo que o primeiro passo para libertar-nos da inércia será sempre o trabalho. Então, às vezes nós acordamos aquela indisposição, aquela, né? Não, eu vou trabalhar. Tudo isso vai passar, vou fazer minha atividade lá com maior cuidado, com maior zelo. Pronto, acabou. Aquele chefe chato, não, ele um dia vai me dar um abraço. Porque às vezes ocorre, isso é normal, né? Porque o chefe é pressionado pelo chefe dele. Porque às vezes tem pessoas que pelo orgulho acham que são o chefe toda a vida. Estão chefe. Amanhã poderão não ser mais. Então tudo isso existe e nós temos que ter esse feedback. Eu, como funcionário, respeitar a postura dele como chefe, e ele, como chefe, me respeitar como subalterno. Porque senão a coisa não funciona. É um trabalho coletivo. Nós, espíritas, por exemplo, se todos nós saíssemos às ruas divulgando o espiritismo, como seria, né? Mas nós fazemos isso de outra forma. O vizinho sabe que eu sou espírita, o vizinho às vezes me pergunta algumas coisas e eu estou fazendo um trabalho de divulgação. Estou na fila do banco, alguém comenta alguma coisa, a gente entra na conversa, solta ali alguma coisa da doutrina e às vezes a gente é até perguntado se é de outro credo religioso, né? Porque comigo já perguntaram várias vezes. Perguntaram até se eu era padre. Bom, se fosse não teria problema. Mas é nisso que eu quero chegar, que as pessoas nos veem assim e nos respeitam por isso, pela nossa postura, pela nossa condição consciencial de ver o outro, como a doutrina nos ensina, como irmão. Não é? Não importa o que ele fez, deixou de fazer, isso é problema dele. O meu é meu e eu tenho que cuidar dos meus primeiro. Então, trabalhar é isso, é dioturnamente. Um detalhe, né? À noite, todo mundo dormindo bem tranquilo, não é uma maravilha? Não, você está trabalhando lá no plano espiritual, porque você não se lembra. Quem está dormindo é o corpo, porque ele precisa, biologicamente, daquele momento de repouso, para as células se recomporem, fazerem outras atividades aqui. Mas o espírito está lá, trabalhando, ou estudando, ou socorrendo alguém, é porque a gente não lembra. Então, aqueles que pensam que vão morrer, vão armar uma rede e vão dormir lá no nosso lar, nem comprem a rede. Nós vamos trabalhar e é isso que nós desejamos. Não estão trabalhando por nós? Eu às vezes digo aos amigos, o trabalho que eu tenho a meu amigo espiritual não é brincadeira, né? E ele está aqui do meu lado me dando essa força. Mas eu dei trabalho a ele, muito. Mas ele sabe que eu o fazia por inconsequência e por inconsciência do que tem hoje, né? Então, graças a Deus, passei aquela fase. Eu sei que ele, de vez em quando, ainda puxa minhas orelhas, né? Mas é normal. Chico, que era Chico, às vezes, né? Levava o Chico para lá de Emmanuel, né? Então, quem somos nós? Então, vamos à luta, fazer nosso trabalho com dedicação. As horas até passam mais rápido, né?
Porque quando você está muito ocupado, que você olha para o relógio, acabou o dia, acabou o tempo. Mas não deu tempo para eu fazer nada. Você fez muita coisa. Você fez exatamente o que o tempo deu. Então essa preocupação, a gente já vai tirando ela de lado também. Porque tudo interfere. Se você trouxer algo de fora para o seu trabalho, vai interferir, porque vai misturar as coisas. Não é? Não é tão fácil, claro. Às vezes você está com um problema grave, você vai chamar alguém, desabafa, conversa com o chefe, diz, olha, hoje eu não estou bem por isso, isso e isso, eu peço que tenha paciência comigo. Não, pronto, abre logo o jogo. Porque é horrível você chegar numa repartição, por exemplo, eu que passei parte da minha vida trabalhando, que eu sou servidor público, e o colega chegar, retolhar e rapaz, não vou nem perto dele, pela cara com que ele vinha. Não é aquela cara que o ambiente de trabalho precisa. Eu fiz muitas vezes, mas também outros colegas. O que a gente fazia? Saía um ou dois, chegava lá, batia no ombro, e aí, o que está acontecendo? Para que essa cara? Bora, desamarra essa cara. Você vai brigar com quem aqui? Daí a pouco aquela coisa passava, estava todo mundo. Isso é aquele ambiente de trabalho. Outro chegava, parecia que tinha alguém na Mega Sena sozinho, contagiava todo mundo. O trabalho ficava uma beleza, todo mundo alegre. É isso. Eu posso melhorar meu ambiente de trabalho. Eu posso fazer por aqueles que estão lá, coitado. Chega junto e conversa. Isso é um trabalho. Isso é um trabalho que o psicólogo faz. Ouvir. Porque não existe a caridade da qual você faça ideia, a de ouvir, dar o ombro. Quantas pessoas estão lá fora se suicidando porque não tiveram um ombro? Não é só desamor, falta de dinheiro, briga com marido e mulher. Não, não é só isso. Não. É desamor. Primeiro a si próprio, porque tirar sua vida não justifica. E depois porque não teve com quem dizer, ó, meu pé está doendo, tem um calo aqui que está doendo. Pelo menos isso, para desabafar. Às vezes por medo, né? Percebeu alguma coisa diferente no colega, chega junto. Fulano, está acontecendo alguma coisa? Não custa nada perguntar. Se ele lhe der uma resposta, aí você dá outra a ele. Mas eu lhe amo assim mesmo. Pronto. Agora é proíbe eu lhe amar? Quero ver, né? A gente resolve. Isso é trabalho. Todo trabalho dignifica o ser humano. Se não fosse o gari limpando as ruas, quem iria varrer? Não desmerecendo, mas é um trabalho digno. E são pessoas invisíveis, né? O povo passa por elas na rua, parece que não tem ninguém ali. Não dá um bom dia, uma boa tarde. Passa o caminhão do lixo na sua rua, recolhendo lixo. Que tal pegar uma sacolinha com um pãozinho com queijo e quando aquele vier pegar a sacolinha, toma, mas não é para jogar no lixo não, coma. Garanto que ele vai ficar feliz. Não custa nada. Quer uma aguinha, meu irmão? Está com sede. Quantas vezes ele não pede porque as pessoas, não, está grudento, pegando em coisa cebosa. Porque pensam nisso mesmo, infelizmente, não é? Quer dizer, excluem. Mas é um trabalhador, igual a um médico, a um juiz, seja qual for o grau. Porque o juiz não vai fazer aquele trabalho, e nele vai fazer outro juiz. Então, cada um está na sua área. É um trabalho. Merece respeito mútuo. Eu não tenho direito de, porque sou um doutor, menosprezar um gari, um catador de latinhas. Não. É porque ele não teve a oportunidade que eu tive. Mas ele está fazendo um trabalho. Então, é essa maravilha que nós precisamos entender e fazer. Porque dizem que quando se aposenta, morre. Eu, graças a Deus, já faz 4 anos não morri ainda, senão não estava aqui. E nem pretendo tão cedo. Estou logo avisando a meu guia, olha, arranja um bônus aí, estica aí o negócio que eu quero passar um tempinho por aqui. Então é assim que funciona. Trabalho. Trabalhar. Quantas vezes a gente acorda de manhã, estou cansado, parece que descarreguei um caminhão de pedra. Você passou a noite trabalhando mesmo. Quantas vezes eu me acordo feliz da vida, não sei porquê, mas eu estou feliz. Você esteve num ambiente maravilhoso, com pessoas que você ama e trouxe consigo isso. E às vezes o contrário também, né? Aquela cara... É um momento que você passou lá do outro lado, que só quem sabe é você.
Mas é isso, isso é a vida. E é um trabalho. Portanto, trabalho é tudo. O Pai trabalha incessantemente, e eu também. Disse Jesus. Questão 683. Qual é o limite do trabalho? Perguntou Kardec. O limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Então, vejam que resposta. Enquanto eu tiver forças, eu vou trabalhar. Agora, eu também tenho a liberdade de não fazer nada, né? Aí é problema meu. No livro Depois da Morte, Leon Denis nos diz assim: o trabalho é uma lei para a humanidade planetária, assim como para as sociedades do espaço. Desde o ser mais rudimentar até os espíritos angélicos que velam pelos destinos dos mundos, cada um executa sua obra, sua parte no grande concerto universal. Então, eu vou ser um espírito superior para não fazer nada. Por quê? Aí você vai fazer. Né? A responsabilidade aumenta. É pelo trabalho que o homem doma as forças cegas da natureza e preserva-se da miséria. É por ele que as civilizações se formam, que o bem-estar e a ciência se difundem. O ocioso que se aproveita sem nada produzir do trabalho dos outros não passa de um parasita. Quando o homem está ocupado em sua tarefa, as paixões aquietam-se. A ociosidade, pelo contrário, instiga-as, abrindo-lhes um vasto campo de ação. Para finalizar, questão 675. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não, responderam os espíritos. O espírito também trabalha como o corpo. Toda a ocupação útil é um trabalho. Para encerrar, o Espiritismo não encara, pois, o trabalho como uma condenação, segundo dizem alguns marxistas, mas como uma necessidade da evolução humana e da evolução da Terra. Trabalhar não é sofrer, mas progredir, desenvolver-se, conquistar a felicidade. Trabalho é o fator de produção mais importante. O trabalho humano pode ser de ordem intelectual ou corporal. No trabalho humano há a liberdade de criação e de tempo. Para o grande filósofo Albornoz, ele diz: todo trabalho supõe tendência para um fim e esforço. Então, meus irmãos, que possamos trabalhar, arregacemos as mangas, porque é este trabalho, como vimos, que vai nos dar um grande salto no nosso progresso intelectual, moral e espiritual. Qualquer atividade, já vimos, é um trabalho, é honroso. Não se envergonhe do que você faz, faça com amor, porque alguém está vendo. E essa avaliação é feita continuamente. Não é A, B ou C que vai determinar isso, não. É alguém muito maior que nos observa e que nos dará a recompensa. Porque se nós, principalmente funcionários, faltarmos 30 dias no trabalho, não recebemos o salário no fim do mês. Mas os trabalhadores de Cristo estão com o seu salário garantido. Então, que Jesus, nosso Mestre, nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, a coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos.